quais são os desafios e as oportunidades para micro e pequenas empresas no mercado moveleiro? Se você é empreendedor ou quer empreender nesse segmento, fique aqui com a gente que hoje esse bate-papo é para você. Somos Móveis, o podcast do Sindimóveis Bento Gonçalves. A análise dos nossos especialistas para temas que impactam o setor moveleiro. Esse é o Somos Móveis e esse episódio está sendo gravado diretamente da Móvel Sul 2025, aqui no Parque de Eventos de Bento Gonçalves. Quem vai falar com a gente hoje sobre esse tema, sobre micro e pequenas empresas no mercado moveleiro, são dois especialistas que têm muita experiência nesse segmento. Recebemos aqui hoje a Salete Dalmas e o Andrei Carleto. Bem-vindos, pessoal, muito obrigada por estarem aqui com a gente hoje. Eu sou a jornalista Raquel Fronza e a gente vai conhecer um pouquinho melhor os nossos convidados de hoje. A Salete é especialista em design de produto, possui bacharelado em administração de empresas e tem capacitação do programa Senai Design Future, com intercâmbio no Instituto Politécnico de Milão, Itália. Ela possui ainda formação de consultor e mentor Lean Manufacturing pela Unindústria. Atualmente, a Salete é analista de serviços técnicos e tecnológicos do Instituto Senai de Tecnologia de Madeira e Mobiliário, prestando consultoria em diversas áreas, como madeira, mobiliário e metal mecânico. E ela também foi uma das juradas do corpo técnico do Prêmio Salão Design aqui da Móvel Sul. E o Andrei é designer especializado em design moveleiro. Tem 20 anos de experiência no setor. No Sebrae, ele coordena projetos estratégicos voltados ao aumento da competitividade de pequenas empresas, contribuindo para o fortalecimento da cadeia moveleira no Rio Grande do Sul. E eu vou começar já fazendo perguntas para vocês dois, para a gente compartilhar um pouco desse conhecimento que vocês têm nessa área tão específica, né? Atuando no segmento moveleiro há pelo menos 20 anos, né, Andrei? Eu gostaria que você começasse essa conversa nos falando assim, como você avalia hoje o mercado para micro e pequenas empresas num panorama geral. Bom, legal. Primeiro, muito obrigado pelo convite, por estar aqui, né, também, junto com a Salete. O setor moveleiro, ele é formado, basicamente, ele é composto por micro e pequenas empresas, né? 95% das empresas hoje atuantes na cadeia são micro e pequenas. Claro, elas sempre possuem aí um relacionamento, na sua maioria, com médias e grandes também. Mas então hoje a gente vê que ele é composto e elas estão ali, né, e com seus desafios e oportunidades no dia a dia, né? Então, tem muita oportunidade, né, tem muita perspectiva boa para as pequenas empresas, desde que elas também façam, digamos assim, a sua parte, né? Que elas busquem auxílio, que elas trabalhem a gestão dentro da sua empresa, né, que elas olhem para o mercado, sejam sempre conectadas. Então eu vejo assim como um mercado muito promissor, né, para as pequenas empresas, muito pela flexibilidade também que elas possuem de se adaptarem no mercado e de atenderem esse consumidor que está cada vez mais exigente e mudando constantemente, né? Então... Concordo, Salete. Eu acho que assim, a gente vive neste momento de mercado uma certa estabilidade, né? Eu acho que teve o forte, né, do consumo, né, do pós-pandemia e tal. Acho que hoje a gente já está no mercado mais de estabilidade. Mas em compensação também, né, a concorrência ela acaba também sendo maior, né? Então, como o André mesmo colocou, né, as empresas pequenas e microempresas, elas também precisam estar atento ao que está acontecendo no mercado, né? Estar atento qual o nicho de mercado que elas precisam atuar, ser mais competitiva, buscar, né? Ter a certeza também de que mercado que elas querem atuar, né? Isso é muito importante também, né? Porque a empresa também, como a Deise falou, elas precisam saber para onde vão, qual é o caminho que elas vão. Claro, né? fazer a sua parte, buscar fazer a sua parte, buscar, né? Perfeito. E Salete, de maneira geral, quais você considera os principais desafios que as micro e pequenas empresas enfrentam hoje no Brasil? Bom, eu vou dar um enfoque um pouco diferente, não de mercado, mas de processo, né, de fábrica, até porque acho que é bem importante levantar essa questão, né, porque o que acontece, né, hoje com as micros e pequenas empresas, né, elas competem com empresas de diversos ramos, né,
por um lado, elas têm a versatilidade de ser mais versátil, né, de conseguir fazer várias coisas, né, por serem menores e ter, mas por outro lado, por vezes elas também assim precisam olhar para o processo produtivo dela, né? Olhar para o processo, olhar o que no processo, olhar para as perdas que ela tem no processo, né? Olhar para o processo, o maquinário também, né? Por vezes, assim, as empresas, eu sei que também, né? Às vezes é difícil investir no Parque Fabril, mas é importante que a empresa olhe também para o Parque Fabril que elas têm. Hoje já existe no mercado maquinários que com preço mais acessível, né? Para quê? Para que elas possam também automatizar alguns processos. Não vai fazer automatização, mas também ter alguns processos automatizados, né? A gente sente assim que, se for perguntar para qualquer empresário de qualquer ramo, mas moveleiro também, né? Qual é a tua maior dor? Ele vai te dizer que é a questão da mão de obra, né? Então, como é que tu vai melhorar a questão da mão de obra, né? Então, a gente precisa olhar para isso, né? Às vezes, tu fazendo pequenas melhorias, automatizar alguns processos, e também, principalmente, tu reter o talento que tu tem, não perder para o mercado as pessoas que tu já treinou, que tu já capacitou. Incluir tecnologia é uma dessas saídas, então, né? É muito importante, né? Não precisa renovar todo o parque, mas assim, pelo menos alguns maquinários essenciais que possa diminuir o impacto, né? Para não ficar também tão refém da mão de obra. Pegando a figura do marceneiro, por exemplo, né? O marceneiro é uma mão de obra que está em extinção, que não existe mais. Então, a gente precisa achar alternativas, além de não perder os que as empresas têm, né? Também buscar alternativa para isso também, né? Você concorda, André? Sim, 100%, né? A Salete, acho que ela tocou em alguns pontos muito cirúrgicos, né? A questão da mão de obra também a gente pode enxergar que está atrelado, né? Claro, a essa nova geração que está vindo, que tem outros conceitos, busca outros anseios, até mesmo profissionais, né? Mas aí muito olhando pelo lado do empresário, né, da pequena empresa. Então, se ele já tem uma dificuldade de reter ou de até mesmo de captar a mão de obra, né, de treinar, enfim, ele acaba tendo que assumir muitos processos dentro da empresa dele. Então, além de fazer a parte toda de produção, muitas vezes estar envolvido com a fabricação do mobiliário, ele acaba não tendo tempo para fazer a gestão, né, e olhar para os números, digamos assim, da sua empresa, que é onde a gente consegue, assim, o Sebrae consegue tocar muito, né, nesses empresários. Então, o que a gente acaba percebendo? Assim, muitos empresários que possuem dificuldade ou de formação de preço de venda do produto, né, ou não possuem informações de processo, de produtividade, né, não conseguem calcular muitas vezes o prazo de entrega, né, que vai demorar para a fabricação até a entrega do cliente. Então, processos básicos de gestão que também hoje são dores muito grandes dessas pequenas empresas. Pela falta de mão de obra, por um lado, né, por outro lado, também pela falta de estrutura interna, e por estarem 100% imersos, né, no processo, desde a venda até a entrega do produto, geralmente. Perfeito. E falando justamente da entrega do produto, Andrei, existem mudanças no comportamento do consumidor, esse que vai receber o produto, que faz a escolha dele, que tem impactado diretamente os pequenos negócios? Vocês acompanham uma transformação desse público? Assim, eu sempre gosto de trazer um comparativo, né, nesse ponto, que hoje, né, o mercado está cada vez mais digital, né, mais tecnológico também, né, e essa geração está consumindo de forma tecnológica. Então, dependendo de alguns produtos que tu comprar, claro, talvez não o mobiliário, mas tu compra de manhã, tu já recebe de tarde na tua casa, né, dependendo da região que tu mora, logística, enfim. E começa a criar um padrão, né, de mercado, de consumo e também de expectativa desse consumidor, né. Então, quando ele vai comprar um móvel, muitas vezes ou negociar com um marceneiro ou com uma pequena empresa, a expectativa dele é receber aquele produto quase que imediatamente. Praticamente imediato. Então, acho que essa é uma grande mudança assim, que vem acelerando absurdamente. É a revolução tecnológica, né? Impactando toda a parte, desde a venda do produto, mas também a parte logística, né? Afetando diretamente.
Perfeito. E isso deve ser muito forte também com as grandes marcas, né? E a gente gostaria de falar um pouquinho sobre a competitividade diante de grandes marcas. O pequeno empresário, ele pode competir? Ele compete? Como ele consegue se ver, de certa forma, assertivo diante desse cenário, assim? É possível falar sobre isso? Com certeza. Eu posso começar aqui, Sim. Sally. Assim, é óbvio, é muito factível isso, né? Um exemplo, estamos aqui dentro da Móvel Sul, a gente vê diversas pequenas empresas competindo com médias e grandes estabelecidas no mercado, né? O que eu vejo como um grande diferencial das pequenas é a flexibilidade que elas possuem, de mudar muito rápido, de atender mais rápido, porque o contato basicamente ele é feito com o dono da empresa, né? O que difere muitas vezes de uma grande empresa que ela possui toda sua malha comercial estabelecida, né? Então, é um ponto bem positivo, a personalização, que eles conseguem dar a velocidade no processo, na informação circula mais rápido dentro da pequena empresa. Então, sim, é possível. É possível. Eu acho que tá por várias oportunidades, eu acho que a personalização e a customização do produto dentro da empresa pequena, ela se dá de uma forma mais veloz e mais fácil, né? Por quê? Porque ela tem um ciclo, né, menor, né? Às vezes, assim, as grandes empresas, por exemplo, elas têm um desenvolvimento, não é que seja mais longo, mas elas têm todos os processos, né? E como a empresa pequena e a micro também, os processos estão muito, assim, o dono que faz esse intercâmbio todo, às vezes ele pode ter mais competitividade, principalmente na questão da customização, de poder fazer um produto mais customizado e mais personalidade, né? Claro, às vezes quando ele vai perder com as grandes marcas? É a questão da tecnologia. Às vezes, talvez ele não pode competir com a mesma tecnologia, mas vai ter, por outro lado, a questão da personalização e da customização, que vai ser um ponto positivo para ele. Então, até focar nesse atendimento diferente é um desses diferenciais que ele pode apostar, né? Dentro da customização, personalização, um atendimento mais focado na experiência do consumidor, né? São alguns pontos que a gente pode destacar. Isso. E também falando um pouquinho, né? Olhando agora também para as microempresas, né? Que são as marcenarias, né, Andrei? Que são as pequenas, menores, né? Que são as pequenas marcenarias que trabalham muito com móvel sob medida, né? Que faz um móvel sob medida. Então, quem é o cliente final dele é o consumidor final. Por vezes não tem o atravessamento do lojista ou uma venda por marketplace ou por outra forma. Ele tem uma venda direta com o consumidor. O que é hoje, né? A Andrei até colocou, né? Que assim, a gente quando compra alguma coisa, né? A gente quer receber logo, né? Então, acho que às vezes as empresas pecam, e nisso a gente percebe que às vezes as empresas pecam, assim, entregar no prazo que foi combinado parece uma coisa tão óbvia, né, teria que ser o mínimo, mas as empresas pecam por isso. Então, assim, eu fiz um contrato, né? Fiz uma cozinha, um quarto, um apartamento, uma casa inteira, né? Quando é móvel sob medida mesmo, que tu vai lá, o empresário vai lá, tira a medida e faz. Então, assim, o prazo de entrega, a forma que ele vai entregar, o atendimento pode se tornar um diferencial bastante grande né, porque vai fidelizar esse cliente, né? Se ele prestou um atendimento bom, entregou no prazo, com a qualidade, com o diferencial, com o que ele queria, certamente esse cliente vai voltar a consumir dessa pequena empresa. Perfeito. Esses são alguns diferenciais competitivos. Pode continuar, Andrei. Não, só complementando, acho que o próprio pós-venda, né, ele é algo que faz assim, muita diferença na relação cliente, né, e empresário. Então, alguns anos depois, né, entender como é que o móvel está se comportando, né, manter esse relacionamento ativo com esse cliente,
isso pode nutrir outras vendas, né? Então, coisas que muitas vezes a gente vê que as grandes não conseguem, né? Muita rotatividade ou burocracia de sistemas, enfim. Então, acho que as vantagens, elas são inúmeras das pequenas em relação às médias e grandes no mercado para se destacarem. Claro, existem também desvantagens, né? Por outro lado, principalmente falando de barganha, de compra e tudo mais. Maquinário, né? Às vezes não se consegue ter uma solução em função do maquinário, né? Investimento, né? Então, realmente é focar nesses pontos positivos que vocês elencaram para tentar se manter competitivo, né, diante desse mercado. A Salete falou sobre marketplaces, né? Eu gostaria de ouvir de vocês, assim, vocês acreditam que os marketplaces são aliados ou concorrentes dos pequenos fabricantes e lojistas? Como é que a gente pode falar desse tema sem ser tão polêmico assim? Eu acredito que eles podem ser aliados, né? Existe mercado para todo mundo, né? Inclusive, o que a gente percebe, assim, tem algumas pequenas empresas que elas possuem uma diversificação de canais. Elas seguem mantendo em alguns produtos algumas linhas onde eles trabalham muito representante, lojistas, enfim, relacionamento direto com o lojista, porém possuem outras linhas de produto adaptadas ao novo estilo de consumo, um novo estilo de mobiliário, de casa, moradia, e que são mais focados para um e-commerce ou um marketplace. E aí essas pequenas empresas, elas conseguem ter uma produção muitas vezes menor, mais customizada, entregar num prazo, né, e aproveitar também todo esse mercado do digital que vem crescendo enormemente, assim. E que não volta, né? Ele só evolui. E a maioria das empresas também, as pequenas, né, e até as médias, né, elas trabalham, às vezes, elas têm uma linha, né, onde faz a venda direta através de representante, para o lojista, e tem uma linha que também é para o mercado, né, para esse tipo de mercado. O que a empresa precisa estar preparada para atender esse tipo de mercado, né? Existem prazos, né? Existe todo uma série de regras, né, que ela tem que cumprir. Então, assim, é bem importante olhar para isso, né? Quando eu vou entrar nesse mercado, né? Como é que é a minha entrega? Como é que é a minha produção? Eu consigo atender? Porque isso, né? Geralmente quando tu vai fazer uma parceria com essas empresas, né, de venda online, tu tem uma série de coisas que tem que cumprir. Então é bem importante, assim, que o empresário, quando vai entrar nesse mercado, que eu acho que é um caminho sem volta, né, que vai ter que chegar aí, mas que ele que ele esteja preparado para isso, né. Então que ele olhe para o mercado dele, né, e que ele consiga enxergar, para mim, o que eu preciso para poder atender, principalmente atender no prazo, o produto que ele quer vender por esses canais, né? Isso que é bem importante. Bem legal, e até complementando, assim, aquilo, fazendo o link que a gente comentou no início, assim, de algumas dificuldades, né? O canal online ou offline, eles são diferentes. Quando tu pensa a formação do preço, né, a logística, ela é outra, a embalagem é diferente, a montagem do mobiliário, né, porque muitas vezes ele não tem acesso ao montador, né, então como é que esse cliente final vai receber esse produto, como ele vai chegar na casa do cliente, como é que ele vai montar tudo isso, né, então é um outro mercado, né, um mercado completamente diferente, mas que ele precisa ser pensado, né, então toda essa parte de gestão, né, ela é necessária sobre isso. Quem ainda não está presente no mercado online? Hoje em dia é difícil, mas algumas empresas ainda resistem, né, dar esse passo, assim. Quais seriam os primeiros passos nesse sentido, assim, que vocês poderiam indicar? Eu acho que no início é bem isso também, né? Tem toda essa parte, né, que a gente falou de como fazer a distribuição, mas às vezes, assim, às vezes as pequenas empresas, elas precisam pelo menos ter o básico, né? Eu tenho um catálogo virtual
legal, né? Com uma ficha técnica, né? Com uma foto do produto bacana que eu possa mostrar. Não tenho foto, pelo menos ter o SketchUp do produto, ter uma ficha técnica do produto que mostra, fazer pequenos vídeos com demonstração do produto, né? Eu acho que a primeira coisa é tu ter esse material digital, porque não tem como entrar nesse mundo digital se tu não tem também o material, né? Então até buscar às vezes, né? Porque claro que dentro, às vezes interno a empresa não vai ter uma equipe para fazer tudo isso. Então buscar escritórios de comunicação, buscar parcerias, né? Para poder fazer isso, né? Porque às vezes a gente se depara com empresas que não tem nenhum catálogo, então é mais difícil, né? É uma realidade, É né? uma realidade. Vocês falam porque vocês enxergam isso no dia a dia, a gente vive, né? A gente convive o dia a dia junto com empresas de vários, desde micro até médias e até grandes, mas assim, e a gente sente essa falta, né? Essa questão da digitalização do produto. Quando a gente fala de digitalização do produto, não é uma super evolução, mas é pelo menos o básico, né? Tu tem um catálogo, ter uma foto do produto bem feita, atrativa. Se não tiver foto, ter pelo menos um SketchUp, né, do desenho do produto, uma ficha técnica que explique bem o produto, né? Grava um videozinho, isso que a gente já falou, né? Mas que é pelo menos assim, ter o básico para começar, para depois buscar as parcerias, né? Concordo, Andrei. Sim, eu complementaria, assim, eu acredito que também entender sobre esse mercado, né? Aquilo que a gente comentou no início, o empresário saber o que ele quer exatamente, qual é o nicho de produto que ele vai ofertar para quem, né, para também é necessário, é o básico bem feito, né, foto, descrição detalhada, então para entender qual o melhor canal e quanto que ele vai acelerar isso e investir isso. Né, mas ele precisa conhecer melhor esse novo mercado, digamos assim. Sim, perfeito. A gente vem falando de desafios, esse também é um desafio das pequenas empresas, né? Esse processo de digitalização, como você usou, Salete. Um outro desafio que a gente falou bastante, você falou também sobre mão de obra, né? E também a gente queria falar sobre a obtenção de matéria-prima, que ela não deixa de ser, né, uma dificuldade ou, de certa forma, um desafio para os pequenos negócios da indústria. Como isso acontece no setor moveleiro, Salete? Como é possível driblar? É uma realidade de fato? Eu acho que, quando falarmos em matéria-prima, acho que já tivemos dias piores, né? Que bom. Acho que hoje a gente até o mercado assim, que fornece tanto componentes como chapa de MDF, MDP, madeira, né? Acho que ele está mais acessível, né? E até os próprios fornecedores, né, que nem o Andrei falou lá no início, a gente tem uma gama muito grande de pequenas empresas no Brasil inteiro. Então, os próprios fornecedores também têm que se adaptar. Eu sempre brinco assim, né? Às vezes quando os pedidos estão pequenos, não te preocupa que vai piorar, vai ficar menor ainda, né? Porque é uma tendência, né? Cada vez os produtos estão mais customizados, então, assim, as empresas também, elas estão também se adaptando a isso, porque o que a gente sentia anos atrás, né? Assim, tem que comprar uma quantidade, vou comprar um tecido para fazer um sofá. Eu teria que comprar uma metragem exorbitante para poder fazer, né? Hoje tu já consegue negociar com os fornecedores, comprando uma quantidade menor, adequada para aquilo que tu precisa. A questão dos componentes, puxadores, dobradiça, toda essa parte de ferragens também. Hoje já existe no mercado a possibilidade até de comprar direto do fornecedor com quantidades menores, né? Porque até os grandes já não compram quantidades exorbitantes. Então, eu acho que a questão do material, claro, né? Talvez seja... É um desafio, mas eu acho que hoje está bem amenizado, que os próprios fornecedores da cadeia moveleira já estão adaptados para atender esse tipo de mercado com quantidades menores.
Perfeito. E falando sobre custo, então, né, que também interfere de certa forma na matéria-prima. Andrei, como você sugere que pode haver um equilíbrio entre qualidade e custo em produção na pequena escala, que é a realidade desse público? Legal, bom. Acho que primeiro, assim, um trabalho muito forte, né, que cada empresário tem que fazer, tem que ter isso, é o desenvolvimento de fornecedores. Né? Então, a Salete comentou, hoje os fornecedores, o mercado está adaptado a fornecer quantidades pequenas, isso muito reflexo de uma personalização cada vez maior dos produtos. Né? Um quer verde, outro quer preto, outro quer amarelo, então acho que entender quais são os fornecedores que conseguem também, né, te ofertar isso e, obviamente, vai conseguir ter esse equilíbrio, né, entre a melhor compra, o melhor fornecedor, se o produto ele é similar ou é o mesmo. Muitas vezes tu desenvolver um fornecedor com um produto mais barato, né, e a própria formação do preço. Isso é essencial, assim, entender muito bem, comprar muito bem, né? Então eu acredito que o grande segredo é o desenvolvimento de fornecedores. Assim. Perfeito, concorda, Salete? E quando a gente fala em formação de custo, né, preço de venda principalmente, né, também o empresário ele precisa buscar, né, dados e fatos, né, ter os dados, né, qual é quanto que eu gasto de matéria-prima para fazer esse determinado produto, quanto tempo do tempo da minha produção eu gasto para fazer esse produto, né? Para construir um preço de venda realmente, né? Para quê? Para ter a própria sustentabilidade do negócio, né? Então ele precisa olhar tanto para a matéria-prima quanto a mão de obra, o markup, todas essas coisas, questão de custo do produto dele, né? E para tudo isso existe ajuda profissional, né? Com certeza. Para ampará-los nessa hora também, eles não estão sozinhos. Isso, acho que o Sebrae, tanto o Sebrae como o próprio Senai tem vertentes, né? Tem programas também, né? Inclusive tem programas do governo subsidiados que às vezes as empresas podem buscar. Joia, perfeito. Existe uma palavra que está muito em alta que é a sustentabilidade, né? E ela permeia os mais diversos campos, tanto no meio ambiente quanto na questão econômica também. Todos querem ser sustentáveis no sentido macro da palavra. O que é que vocês recomendam dentro desse segmento, né? Primeiro, é uma tendência de fato? Vocês têm notado que os pequenos e microempreendedores têm ligado para essa palavra também? O público tem pedido sobre isso? Com certeza. Dentro do Sebrae, inclusive, nós temos já alguns cases nesse sentido, né, do setor moveleiro, mas ele é uma demanda hoje, uma pressão do mercado também, né? Isso já está consolidado, a gente já começa a ver essa nova geração, por exemplo, também já opta por produtos mais sustentáveis. E aí tem toda uma gama também de serviços que tu pode estar ofertando, né? Então, desde uma logística reversa, a escolha de um fornecedor que trabalhe com processos mais sustentáveis, né? A escolha de uma matéria-prima certificada, né? Então, acho que é algo que está se consolidando cada vez mais, né? E hoje já se torna, inclusive, algumas exigências de alguns mercados, né? Então, inclusive, isso já tem uma barreira comercial para entrar em determinados mercados. Então eu vejo que cada vez mais as empresas devem olhar para isso, devem buscar serem mais sustentáveis, tanto internamente, mas também olhando a sua cadeia, né? Tanto a jusante ou a montante, os seus fornecedores, enfim, que eles também adotem práticas sustentáveis nos seus processos. Né? Verdade, Salete? Com certeza, né? Eu acho que é um caminho sem volta, né? Cada vez mais a sustentabilidade ela vai ser cobrada, né? Até o próprio e até pode se tornar também um diferencial comercial também, né? Quando eu tenho o meu produto é sustentável, né? Então buscar sustentabilidade, que nem sustentabilidade nos processos, né? O descarte correto, buscar parceria, às vezes, né? Usar sempre materiais certificados, madeiras. No Brasil, a gente eu acho que nesse ponto a gente tem uma evolução muito grande, assim, sabe? As madeiras que as empresas usam são madeiras certificadas. Eu acho que é muito difícil
vê isso de não estar usando, né, madeira certificada, até quando é painel também é certificado, então acho que isso já é uma coisa. E também buscar materiais sustentáveis, né? Alternativos, né? Eu vi um case há poucos dias de um laminado sintético que era feito com substrato de material de sobras, né? De várias fibras, né? E que era bio, né? Que era sustentável, viu? E assim, e também que já pode ser utilizado, porque às vezes assim, né, onde esbarra a sustentabilidade, né? Que ainda para os produtos sustentáveis, né, eles são muito nós precisamos agora dar um pulo à frente, eu acho, né? Fazer com que esses produtos se tornem comerciais e usáveis, né? Porque a gente está ainda muito na pesquisa, a gente pesquisa um substrato sustentável que se dê, né? Mas a gente tem que tornar isso em produtos comercial, né? E produtos comerciais, né? Porque assim, sair do campo do estudo, né? Que precisa, pesquisa, claro, né, faz parte, mas que também esses produtos não fiquem só no campo das ideias, né? ou que fica assim com um custo tão alto que viabiliza, né? Eu acho que isso que é a grande pegada para a sustentabilidade, né? A gente conseguir ter produtos, né, que as empresas, né, possam ter produtos que sejam sustentáveis, mas que também sejam comerciais e aplicáveis, né? E que façam sentido para o consumidor, sobretudo, né? Não apenas fabricar por fabricar um produto que aí não se torna competitivo. E falando em gestão de pequenos negócios e sustentabilidade, né? A gestão dos pequenos negócios é, às vezes, o gargalo para um crescimento sustentável. Eu gostaria de ouvir de vocês quais são os erros mais comuns que os micro e pequenos empreendedores do setor moveleiro cometem na gestão dos seus negócios e que tornam eles insustentáveis, vamos dizer assim. Quais são os erros que vocês... São vários, pelo jeito? Eu acredito que podem ser vários, mas talvez os mais básicos, assim, né? Acho que não ter os números, né? Isso que a Salete citou da questão do cálculo do custo do produto, né? Não ter os números não só do custo do produto, mas dos custos de operação da empresa. Acho que isso é básico, né? Porque isso vai determinar o teu resultado no final, né? Se positivo ou negativo, né? A falta dos números também de processos, né, Salete? Muitas vezes o empresário ele quer implementar tecnologia para acelerar o processo ou para produzir mais, mas ele não tem o real tempo e movimento, digamos assim, né, do seu processo, o quanto ele gasta em cada operação, e muitas vezes ele está escalando a ineficiência dele, né? Então isso também eu acredito que é um grande ponto falho, assim. E eu fecharia assim os top 3 aqui para mim com talvez esse viés mais relacionamento, mercado, entender, né, os diferentes consumos entre as gerações também. Da mesma forma que os materiais mudaram nos últimos anos, o mercado vem mudando cada vez mais rápido, né? Então entender o novo perfil de moradia, entender o que o jovem quer, como ele vai consumir isso, entender o mercado digital, né? Então acho que é um mix, assim, embalaria tudo com o mercado, né? Entender melhor sobre esse mercado que ele atua. Que legal. Salete, alguma contribuição nesse sentido? Eu acho que é bem importante, né, reforçar a questão, assim, de buscar dados, né? Para a empresa, para ser sustentável, ela tem que ter os dados, ela tem que saber qual que é o custo fixo dela, né? Qual que é o custo variável, né? Então, o preço que ele pode vender, comprar a matéria-prima de uma forma que também possa, que seja competitiva, né? É olhar para todos esses dados, essa soma, né? E além disso também poder enxergar quem é o consumidor final dele, né? Então, é importante, porque ali que vai dar o dimensionamento. Como é que eu vou me tornar sustentável se eu não sei o meu custo, né? Então, acho que é bem importante que a empresa tenha esses dados, que busque esses dados. Senão, por vezes é difícil, não consegue fazer só, que busque ajuda, né?
que crie planilhas, nem que não tenho lá um sistema, um software, um MRP, uma ferramenta, né? Cria uma planilha, vai fazendo lá o básico no Excel, vai botando todos os teus gastos, né? E separo que bem as coisas, acho que tem como, a partir daí, poder se enxergar as oportunidades de como ele vai poder fazer a questão dos custos, né? Legal, tu trouxe um ponto bem importante, né, Salete, assim, que eu conecto, assim, acho que além de ter os dados, é importante que ele analise os dados. Isso, faça algo com eles, porque muitas vezes o empresário tem os dados, mas ele não tem métricas, não tem indicadores que ele consiga mensurar e entender o caminho, para onde ele está indo, né? Qual que é o real lucro ou prejuízo, enfim. Né? Então, que ele consiga analisar esses dados, consiga analisar essas informações, que elas devem ser fáceis, porque se não forem fáceis, ele não vai fazer. E se não souber fazer isso, que busque, então, a capacitação, né? Um profissional que o ajude a conduzir. Isso é essencial, né? Para poder seguir, né, Salete? Muito se fala também em parcerias e colaborações entre marcas, né? Isso é um caminho viável, no teu ponto de vista, Salete, para as empresas? Ou é uma opção que a gente só pode ver em grandes magazines? Ou faz sentido também para o pequeno produtor também? Faz muito sentido. Eu acho que isso já até, de certa forma, já está acontecendo, né? Se tu pegar, principalmente, o próprio pequeno, né? Que às vezes, assim, até o Sebrae ajuda muito nisso, né? Existem uns grupos, né? Tipo os APLs, né? E ali, não só pelos grupos, mas assim, as empresas também hoje, eu acho que teve um amadurecimento da empresa, né? Tu é meu concorrente, mas não é meu inimigo, tu entendeu? Porque às vezes assim a gente pega, né? E percebe-se assim, existe já essa troca, né? Eu tenho uma determinada, faço um determinado produto que eu não consigo fazer, sei lá, um canto arredondado, mas uma outra fábrica pode fazer. Então, sabe, existe essa troca também. Ou às vezes também, tem um projeto grande, né, que eu sozinho não consigo atender, ou eu consigo fazer parte desse, sei lá, faço a cadeira, mas não consigo fazer a mesa, ou vice-versa. Eu acho que ele é essencial e cada vez mais ele vai ser necessário, né? Hoje já existem empresas que compram matéria-prima em conjunto, né? Para poder ter uma barganha maior, né? De valor, para poder comprar mais em conta, né? Eu acho que essas parcerias, elas só contribuem e eu acho que já são... já está se utilizando. Vocês têm cases no dia a dia de vocês, então? Isso. E eu acho que precisa mais ainda, né? Porque eu acho que cada um tem o seu produto, tudo, mas quando está compartilhando, tá ganhando em conhecimento. E principalmente, assim, quando na colaboração de fazer, né? De poder transferir alguma parte do produto, tem uma máquina de corte a laser que corta tecido muito rápido, né? Quem sabe, né, eu mando cortar lá, que daí fica mais em conta. Eu acho que essa parceria, esse tipo de parceria, no final, ajuda muito as empresas. Concordo, André? Sim, eu acredito que o modelo de parcerias ele pode ser visto sob diversas possibilidades, né? A Salete trouxe inúmeras aqui, compras conjuntas ou até mesmo atuação sobre uma rede de negócios, né? Enfim, comentaste, né, sobre a questão de cases, né? O próprio Sebrae ele tem um programa nacional que é o Conexões Corporativas, onde a gente olha para empresas âncoras e como é o relacionamento dessa empresa com pequenas empresas que estão na sua parceria, na sua cadeia de valor. Então, é uma operação de ganha-ganha, né? Então, muitas vezes a gente qualifica aquela pequena empresa que ela está se relacionando com uma grande para que elas tenham uma relação mais saudável e todas ganhem, né? Então, acho que os casos de sucesso são inúmeros, assim, inclusive aqui no polo, né, moveleiro. Com aqui. certeza. E as que não vão buscar, que eu acho que é bem que ajudam, né? Começa a abrir, sabe, que
é concorrente? Mas eu acho que também pode ser parceiro. Com certeza. Com certeza, ainda mais se for tão capacitado quanto a sua marca, né? Isso que vocês falam se enquadra como que fosse uma tendência do mercado, né? E eu queria ouvir de vocês outras tendências que vocês enxergam para o setor moveleiro, além dessa colaboração mútua, né? Dessa necessidade de capacitações. O que é que o pequeno empreendedor pode antecipar? O que é que a gente pode antecipar ele? Eu acho que obrigatoriamente, né? Eu acho que a gente pode, o setor moveleiro e outros setores também, eu acho que tem 4 pilares que não tem como fugir, né? Que é a questão da inovação, né? Que daí envolve o design e a inovação da inovação, né? Do design, inovação através do design, através de materiais, toda essa questão da inovação. Outro pilar é a questão da sustentabilidade, que a gente já falou aqui, que isso também é um caminho que é uma tendência que é sem volta, que a tendência é cada vez mais a gente trabalhar com sustentabilidade, tanto do negócio como da sustentabilidade, né, mesmo. A automação, né? Às vezes a gente assusta, mas como é que o pequeno vai fazer automação? Faça pequenas automação, né? Faça uma automação de baixo custo. Lá tá fazendo lá 3 lixas, né? Automatiza uma lixa, por exemplo. Estou chutando aqui, né? Automatiza um pequeno processo, uma pequena parte, né? E o outro pilar é a questão da retenção dos talentos. Então, por que eu falo muito na questão de reter os talentos, né, dentro da fábrica? Porque, assim, eu acho que, assim, que nós já falamos lá no início, né, acho que a principal dor hoje, tu falar com qualquer empresário, dizer, qual é o teu maior problema, né, para produzir? É mão de obra. Então, se eu tenho um problema com mão de obra, né, o que eu tenho que fazer? Eu não posso perder as pessoas boas que eu tenho, né? Então, investir em capacitação, não só do empresário, mas também da equipe, investir em capacitação, proporcionar um ambiente de trabalho mais acolhedor, né? Fazer com que ele se sinta melhor, oportunizar melhorias de processo que se torne mais fácil para os operadores fazerem, né? E também buscar, claro, sempre buscar o aprimoramento da mão de obra. Mas eu acho que, assim, esses 4 pilares, para mim, fundamentais. São básicos. É isso mesmo, Andrei? Eu acrescentaria mais 2, talvez, que complementam, acho, tudo isso, né? Olhando talvez um pouco para fora, né, da empresa. A questão das novas residências, né, algo que já vem acontecendo, principalmente nos grandes centros, e agora a gente começa a enxergar cada vez mais nos pequenos centros. São residências menores, né, as pessoas não têm mais uma quantidade de filhos que nem tinham há 20, 30 anos atrás, ou nem têm filhos, né? Então acho que esse é um outro ponto. O mobiliário, ele é diferente. Ele deve ser pensado diferente, seja um mobiliário seriado ou um mobiliário sob medida, né? Então os insights para produzir, para complementar essa residência são outros. E o outro que eu trago, assim, é a questão da automação residencial, né, das smart houses. Então, onde tu tem tecnologia em tudo dentro de um smartphone e o mobiliário, ele não está fora disso, né? Então a gente já consegue enxergar hoje no mercado algumas marcas que já ofertam, né, ou um carregador de celular embutido num encosto de um sofá, num braço de sofá, automação de poltronas, né? Enfim, são inúmeras, colchão com densidade regulável. Então acho que são a inclusão da tecnologia para dentro do mobiliário, além do material, além de uma ferragem. Que vem dentro da usabilidade que a gente vinha falando, né? De pensar no produto no seu uso final, que é o que de fato vai comercializá-lo, né? Andrei, então há muito espaço para inovação dentro da indústria moveleira, né? Antes você nos trouxe um exemplo sobre um outro aspecto, um projeto também de vocês. Eu queria ouvir se você tem algo de inovação para compartilhar, algum case interessante que possa agregar. Bom, você já nos deu o exemplo de como a tecnologia está embutida nos móveis, né? De como você vê isso
chegando nesse sentido. Existem programas também que fortalecem e estimulam a inovação. Aqui onde estamos hoje é um exemplo clássico, Isso né? aí, eu queria trazer um pouco, acho, para esse lado, assim. Primeiro, assim, nós estamos dentro da maior feira hoje de imobiliário da América Latina, né? Então, acho que a gente conversou muito aqui sobre buscar conhecimento fora da empresa, muita troca, parcerias com outros empresários. Então, acho que participar de um evento como esse, ele é fundamental para entender como é que o mercado está se comportando, para entender materiais, para entender comportamentos, né? Então, eu acredito que a inovação também ela pode ser vista, né, a partir de feiras, exposições, palestras, conteúdos, né? Acho que isso é essencial, né? Não tem como não nutrir isso, né, para levar para dentro da empresa. E acredito que aqui, assim, a gente consegue ver muitos cases de sucesso, sejam de empresas que se destacam por uma inovação num processo, né, a partir de uma determinada tecnologia ou de ferramenta, maquinário, né, ou materiais novos que também a gente consegue enxergar hoje aplicados em produtos, processos diferentes. Então, eu acredito que sim, tem muito espaço para inovação, né? E eu diria que hoje esse é um dos principais Estamos num palco, berços né? aqui, né, que a gente pode buscar esse conteúdo. E a Salete nos trouxe reforçou muito o quanto a inovação às vezes pode ser pequena, né, Salete? Pode ser uma pequena automação. Porque às vezes assim, a gente já se assusta, né? Porque imagina que inovação é uma super máquina que faça tudo. Também é, mas eu posso inovar, fazer pequenas inovações, né? Ou pequenas automatizações, que daí também vai fazendo o gradativo, né? Uma sementinha, vai fazendo, e daí a gente vai estar atualizando, porque eu sei que principalmente para as micro e pequenas empresas, às vezes assim a busca, né? Ela é mais difícil, né? Porque às vezes tá no domínio do empresário que é vendedor, comprador, e ainda às vezes está lá no processo produtivo ajudando a produzir, né? Então, mas assim, é importante parar para olhar para essas pequenas, né, mas constantes, né, que sejam pequenas, mas constantes, né. E estar aberto, né? Estar aberto para poder buscar nesse tipo de espaço em que a gente está inserido hoje aqui também. Pessoal, a gente agradece muito, muito a presença de vocês. Foi uma verdadeira aula, né, de vários conceitos atuais para o pequeno e o médio empreendedor, né, o micro, pequeno e médio empreendedor. Muito obrigada pela presença de vocês aqui e sejam sempre bem-vindos ao podcast, tá bem? Muito obrigada. Obrigada, nós que agradecemos. Esse foi mais um episódio do Somos Móveis. A produção do bate-papo é da Pura Conteúdo e a edição e captação é da Cor Produções e da Pollen Audiovisual. Até a próxima, pessoal!